Então vamos lá, pastor. Eu quero apresentar algumas ideias acerca desse tema. Por que eu não acredito nesse possível avivamento? Nós temos textos que falam acerca disso. Nós temos, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao 3. Então ali nós vamos encontrar a informação acerca da apostasia. A igreja do último momento, a igreja do arrebatamento, é uma igreja que ela tem por característica a luta contra a apostasia. Nós temos vivido esse período. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos líderes renomados, quantos líderes de peso nacional têm passado por esse período de apostasia, têm se afastado da verdadeira fé. Então eu tenho para mim que não é avivamento que nós vamos ver. Não é avivamento que nós estamos vendo, mas o que nós estamos vendo é realmente uma apostasia. Em segundo lugar, nós temos o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 7, onde a Bíblia vai mostrar que o período final, o período do arrebatamento, ele será caracterizado por um período onde os homens se tornarão amantes de si mesmo, onde os homens serão egoístas, onde os homens deixarão de fazer o bem e vão se preocupar apenas consigo. Então nós temos vivido isso. Nós temos visto igrejas que têm ensinado e incentivado as pessoas a terem um relacionamento apenas consigo. Tem deixado a prática do amor, a prática da caridade. Então essa também é uma característica marcante. Em terceiro lugar, nós temos o texto da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao 3. Nós temos ali uma clara exposição de como vai ser, de como acontecerá nos últimos dias. As 10 virgens dormiram, elas não estavam avivadas, elas não estavam ali cheias de avivamento, mas elas estavam dormindo. Diz a Bíblia que 5 foram chamadas de loucas e 5 sábias. Nós temos também o exemplo de Mateus, no capítulo de número 24, do versículo de número 3 ao versículo de número 14, onde são palavras do próprio Jesus falando acerca do final dos tempos. E ele não fala de avivamento, ele fala que o amor de muitos esfriará. Então não tenha dúvida, a grande marca, a grande característica vai ser exatamente isso, um esfriamento. Avivamento aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que foi um cumprimento da profecia de Joel, capítulo de número 2. Ali foi sim o derramado do Espírito Santo, ali aconteceu o verdadeiro avivamento. Agora o que nós temos visto dos últimos anos para cá tem sido um grande esfriamento. Nós temos um texto joanino, que é a primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo de número, o capítulo de número 2, melhor dizendo, ali fala que muitos falsos ensinos, falsos profetas surgirão nesse período. Então é exatamente o que nós temos visto. A igreja de hoje em dia, ela tem passado por esse processo, onde falsos ensinos têm sido propagados, onde as pessoas estão cada vez fazendo cultos antropocêntricos, não são cultos cristocêntricos, não são cultos onde as pessoas são incentivadas a buscarem o Espírito Santo, mas é o contrário, são cultos em que as pessoas, infelizmente, são incentivadas a buscarem apenas para si. Nós temos também lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 13, que fala que no final dos tempos muitos abandonarão a fé. E esse tem sido o quadro que nós temos vivido na atualidade. Maravilha, opiniões.